Olá, estudantes! Vamos iniciar então a nossa jornada pelo conhecimento de ensino, de história na educação básica. Inicialmente, eu queria falar um pouquinho de mim, visto que eu só apresentei, falei meu nome e a titulação. Eu sou pedagoga e gostaria de falar um pouquinho das áreas de atuação que o pedagogo pode estar inserido e que também já trabalhei. Atualmente passei numa seleção que foi um concurso REDA na Prefeitura Municipal de Feira de Santana, no qual me motivou a vir morar nessa cidade que estou encantada, apaixonada cada dia mais. Antes morava em Salvador, então um ritmo de vida muito diferente. E agora morando em Feira de Santana, me vejo uma situação mais tranquila e trabalho no CRAS Lagoa Grande, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Pois bem, o pedagogo ele tem diversas possibilidades de trabalho. Ele não fica restrito apenas em sala de aula. Por exemplo, nos espaços formais, burocratizados, nós podemos lecionar na educação infantil e nas séries iniciais, que são chamados anos iniciais do ensino fundamental, que é do primeiro ao quinto ano. Além disso, também podemos, no ensino superior, lecionar em todas as licenciaturas ou áreas correlatas. Por exemplo, eu trabalhei no Instituto Federal da Bahia, lecionando nas licenciaturas de Geografia, Física e Matemática. Trabalhei na UNEB em Senhor do Bonfim, lecionando nas licenciaturas de Educação Física e Pedagogia. Então, também trabalhei em curso de Direito, lecionando a parte de metodologia do ensino, ou metodologia de pesquisa científica. Também podemos trabalhar com coordenação pedagógica, que é a parte de gestão. Na parte de gestão, ela é dividida em coordenação, acompanhamento pedagógico, coordenação pedagógica e gestão em direção. Então, são 3 áreas aí que envolvem a coordenação. Pode ser gestão de recursos, pode ser gestão de material, que em algumas unidades escolares têm adotado esses profissionais, agregado esses profissionais para diminuir um pouco das cobranças que recaem sobre a direção em diversas atribuições. Então, eles dividem essas 3, e nessas 3 áreas nós podemos estar atuando. Quando a gente fala de espaços não formais, ou seja, espaços fora da escola, fora desse ambiente escolar, nós trabalhamos em hospitais. Tem um setor do hospital que só pode, por lei, trabalhar o pedagogo, que são quando as crianças elas estão em tratamento, e esse tratamento vai demorar um longo tempo. Isso acontece mais na parte de oncologia, na parte de crianças que estão com câncer, que o tratamento vai demorar bastante. Tem um setor no hospital que chama-se brinquedotecas, que é para trabalhar com as crianças toda a parte dos conteúdos escolares em que elas estarão afastadas. Então, nesse local só é permitido que seja o profissional pedagogo. Também nós temos o Sistema Único de Assistência Social, em que tem serviços específicos em que só pode atuar o pedagogo. Por exemplo, dentro dos CRAS, nós temos o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, em que o técnico de referência tem que ser um pedagogo. Ali ele vai gerir todas materiais, organização de grupos, liderança de equipe, como fazer planejamento, planejar as atividades. Então, tem que ser esse profissional. Um outro segmento que está crescendo bastante e que tem atraído a atenção de muitos profissionais é a parte da clínica, em que
o psico, esse profissional já é o psicopedagogo. Ele pode, que aí no caso, além de fazer pedagogia, tem que fazer uma especialização em psicopedagogia para atuar nesses atendimentos. Como funcionaria esses atendimentos? Bem, o profissional, o pedagogo, ele faria atendimento para verificar se a criança tem autismo, não tem autismo, qual o quadro, né? Qual a deficiência dessa criança. Então, esse é o profissional. Então, é mais uma área de atuação. Também nós temos ONGs que contratam pedagogo para fazer toda a sua projetos. Então, nós trabalhamos muito com projetos voltados para as práticas pedagógicas. Então, isso acaba abrindo um leque de possibilidades de atuação. No meu caso, eu não trabalhei em nenhum momento ainda na minha carreira de pedagoga, na qual eu me formei desde 2011. Eu nunca trabalhei em sala de aula na educação básica, então não fui professora da educação infantil, não fui professora do ensino fundamental, embora tenha feito e faço muitas pesquisas. A última pesquisa que fiz foi no ano passado, em uma escola indígena. Passei um ano em uma escola indígena em Porto Seguro e Cabralha. Foram duas escolas indígenas. Então, fazendo pesquisa. Então, como pesquisador também, nós temos uma área vasta de atuação e em empresas. Trabalhei também no Sebrae, enquanto pedagoga, desenvolvendo essa parte de orientação de equipes, formação de profissionais, formação continuada, na qual é a que eu mais gosto e estou fazendo com vocês, é a formação continuada. Então, esses são os vastos espaços de atuação do pedagogo. Em um momento oportuno também, em um outro momento presencialmente, ou quaisquer dúvidas que vocês tenham, posso também estar sinalizando essas informações para vocês. No caso do Instituto Federal da Bahia, tem um setor em que se trabalha nas equipes multidisciplinares, trabalham assistentes sociais, pedagogos, psicólogos, que fazem um acompanhamento também de estudantes, ou seja, também há esse espaço dentro da área formal, acompanhamento de estudantes. Ou seja, é um curso muito rico, é um curso que te dá milhares de possibilidades e uma área em que nós podemos nos especializar em 138 áreas correlatas. Alguns especialistas da área de educação, eles informam e sinalizam, apontam que o curso de pedagogia atualmente no Brasil, né, que é um curso que existe apenas no Brasil, ele não existe na Europa, não existe o pedagogo, lá existe o educador. O curso, o nome, a nomenclatura pedagogia só existe no Brasil. Então, é um profissional que tem uma vasta área, um vasto campo de atuação que não se restringe apenas em um local. Como mencionei anteriormente para vocês, na minha prática pedagógica, na minha prática profissional também, eu não atuei na educação básica. Sempre atuei ou no ensino superior ou como pedagoga social, com pesquisas, trabalhando, no caso, na EBDA, trabalhei no INEMA e agora estou trabalhando no CRAS. Então, são áreas que podemos estar atuando sem nenhum problema e são áreas que nos ajudam muito enquanto profissionais a aguçar o olhar e visualizar que existe espaço para além da escola, já que nem todos têm a habilidade ou a pretensão de ir para a escola. Pois bem, iniciamos a parte 1 agora, falando sobre os fundamentos metodológicos do ensino de história. Mas o que é história?
Eu gosto sempre de, quando nós vamos começar a ministrar uma aula, definirmos as palavras, irmos para a etimologia da palavra, pois pela etimologia nós conseguimos compreender melhor o significado, e pelo significado a gente começa a ter aqueles insights. Poxa, história então é isso. E aí a gente começa a estruturar o pensamento, que dentro da psicologia da educação, nós temos um grande estudioso, Piaget, que ele vai falar que a aprendizagem ela está relacionada também com aquilo que a gente assimila. O tempo todo a gente faz assimilações. Quando nos falam de algo novo, a gente tenta associar. Essas associações é que trazem a aprendizagem. Elas fornecem, nos dão elementos para que a gente tenha uma aprendizagem que Ausubel vai chamar aprendizagem significativa. Então, o que é história? Segundo, toda a ciência ela tem um pai. Por exemplo, o pai da história é Heródoto. Cada uma dessas ciências, Sócrates é o pai da filosofia. Então, cada uma dessas ciências ela vai ter o seu pai. No caso da história, Heródoto é o pai. E o que é história? Segundo a etimologia, a palavra história é de origem grega, que quer dizer procura no sentido procura saber. Então, história, ela procura saber como se organiza uma sociedade, ela procura saber como se vive um povo, a cultura de um povo, os elementos do que aconteceu anteriormente, em outros séculos, em outras décadas, para então responder situações atuais. Ou, se não for com o objetivo de refletir, responder questões atuais, conhecer o que já foi feito anteriormente, conhecer um pouco do processo histórico de formação humana, social, educacional e cultural, artística, entre outras questões. Pois bem, a história, como área do conhecimento, ela é dinâmica. Ela vai se transformando o tempo todo. É o que Karl Marx vai dizer, que a história, ela é dialética. Ela existe mudanças o tempo todo. Nós não vivemos a mesma história o tempo todo. E ela é dialética porque tem momentos em que a gente vai retomando de uma forma, revisitando esses espaços de uma forma diferenciada. Ou seja, o que aconteceu anteriormente pode acontecer na outra geração, porém com algumas diferenças. Um exemplo claro disso, vamos trazer para as nossas histórias. A nossa criação, a sociedade como que nós vivemos hoje, ela é diferenciada da sociedade dos nossos pais. Mas isso não quer dizer que nós mudamos completamente. Isso quer dizer que nós avançamos ou não, regredimos em alguns aspectos, isso pode ser também considerado, porém tem coisas que ainda permanecem do jeito que foram. Tem uma música que era cantada, que dizia: não quero lhe falar, por Elis Regina, meu grande amor, das coisas que aprendi nos livros, quero lhe falar de tudo que aprendi, porque ela faz essa associação, o autor, o escritor, o compositor da música, faz essa associação com o movimento histórico. Então, como ela procura compreender as ações da sociedade, seus espaços, tempo, passando do passado mais remoto aos nossos dias. Então, é uma área, é uma ciência do conhecimento que ela agrega e auxilia em todas as outras. Porque se eu vou falar de pedagogia, eu tenho uma história também da pedagogia. Se eu vou falar da psicologia, eu tenho uma história da psicologia. Se eu vou falar da psicanálise, o pai da psicanálise, que é Freud, eu vou falar de uma história de que movimento social e que momento Freud vivia, por que ele teve aquele pensamento,
Então, a história ela é importantíssima e ela perpassa todas as áreas do conhecimento e ela é interdisciplinar. Ou seja, tudo aquilo que eu vou lecionar, quaisquer conteúdos, vai passar também por essa base da história. Mas, para que serve a história? Talvez vocês estejam aí recordando de quando estavam na educação básica. Quando eu falo educação básica, eu estou me referindo à educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, que são anos iniciais, anos finais, e o ensino médio. Como nos era ensinado história? Geralmente era, o que é isso? O que é aquilo? Quem descobriu o Brasil? Quem fez isso? E a gente tinha que decorar. Era uma disciplina que muitos estudantes, como eu lecionei recentemente, de 2017 a 2019, a disciplina História da Educação, os estudantes esperavam que a aula seria o que é isso? O que é aquilo? E não é. Porque nos foram ensinados naquele momento, nós tínhamos esse modelo educacional, utilizava-se essa metodologia, e isso fez com que nós desenvolvêssemos uma aversão ao ensino de história, porque se consolidou como disciplina que era para decorar. E quem tinha dificuldade de decorar possuía também uma resistência a essa disciplina. Mas a gente precisa entender que mudamos, os tempos mudaram, a educação hoje ela procura sair muito, né? O Enem contribuiu, né? O Exame Nacional do Ensino Médio contribuiu muito para que a gente repensasse as metodologias de ensino de cada um dos componentes, principalmente dos componentes curriculares vinculados à área de humanas. Mas vamos lá, para que serve a história? A história ela serve para compreender a nossa trajetória de vida, quem somos enquanto humanidade, como surgimos, os nossos costumes, nossa cultura, traduzir o nosso passado, refletir o presente através dos relatos históricos, porque a gente passa a refletir tudo isso. Quando a gente se depara com uma cultura diferenciada, nós também começamos a refletir o nosso presente. No nosso caso, pelo menos a minha região, que eu sou do território de Irecê, anteriormente os casamentos eles eram estruturados da seguinte forma: tinham que se casar com primos, que era para manter o nome da família. Isso as famílias tradicionais. Eram prometidos. Meu pai ele foi um revolucionário nesse sentido em sua família, porque ele estava prometido para casar-se com a prima e ele escolheu casar-se com a minha mãe, que nem sequer é baiana, é paraibana, e ele foi constituir uma família fora desses padrões que naquele momento eram os utilizados pelos meus avós ou por toda uma estrutura e uma organização familiar, em que ele passa a refletir. Hoje a gente reflete isso, às vezes a gente sorri disso tudo e fala: como é que pode você nem conhecer, você não ter nenhuma afetividade, nenhum envolvimento, nenhum laço com essa pessoa e casar-se sem se conhecer? Então, isso é um processo histórico que nós estamos fazendo uma reflexão sobre ele. E isso, quando a gente traz para a sala de aula, acaba sendo muito interessante, porque muitos dos estudantes, eles perdem os vínculos familiares de ouvir as histórias de sua família. Então, uma das atividades também que eu gostava muito de fazer, e quando faço pesquisa em escolas e acabo fazendo pesquisa já colaborativa, eu acabo colaborando com os docentes, é sempre essa árvore genealógica, é ouvir quem é a sua família, quais foram esses laços, o que eles trazem, quais são as histórias que suas famílias têm. Que é um movimento, isso bem importante, e nas séries iniciais e na educação infantil. Quando vou trabalhar esses conteúdos no ensino médio, é trazendo já a relação dessas influências coloniais, as influências
dos movimentos, né, da Idade Média para a população atual, para esse contexto atual. Olha, já estou dando dicas da avaliação. Vão pegando essas dicas. Um outro elemento para que serve a história são as mudanças dos indivíduos nas gerações que impulsionam o surgimento de acontecimentos ou eventos históricos, sociais, políticos, econômicos, culturais, entre outros elementos em que determinam um país. Ou seja, o nosso país ele é composto de história. Aqui na Bahia nós temos algumas cidades que são importantíssimos a gente conhecer um pouco. Salvador é uma delas, Porto Seguro e Cachoeira. Por que essas três cidades, Esteline, não todas as 400, ou todos esses três municípios, não os 417 municípios que compõem o estado da Bahia? Bem, Porto Seguro porque foi o município, né, aquela região ali do extremo sul da Bahia, em que houve, para alguns, o descobrimento, mas hoje a literatura já traz como a invasão portuguesa ao Brasil. Então, é importantíssimo conhecer. Quando eu estive pesquisando nesse local, eu conheci a primeira escola jesuítica do Brasil, as ruínas dela, infelizmente. Nem tudo se perdura com o tempo. Objetos utilizados por essa expedição. Salvador, por ser a primeira capital do Brasil, uma cidade riquíssima em história, principalmente ali o Pelourinho, a Cidade Baixa, tem histórias assim riquíssimas para que a gente se compreenda enquanto povo. E Cachoeira, porque no 2 de julho, no grito do 2 de julho, que influenciou, né, essa independência, foi em Cachoeira, que é uma longa história, mas que em outros momentos eu posso indicar materiais para vocês conhecerem um pouco. Então, essas histórias nos determinam também enquanto povo baiano. Feira de Santana, o nome Feira de Santana, a história de Feira de Santana, porque aqui tinha uma feira muito grande. Isso eu vi no Wikipédia, tá? Talvez ainda tenha muito mais aprofundamento, mas superficialmente citando isso, foi como feira surge, o nome Feira de Santana. Que Santana certamente deve ser algum padroeiro, que tem muita relação, religião, com atividades econômicas que eram desenvolvidas no locais, ou alguma característica do local que acaba dando origem ao seu nome. Interpretar essas relações e evidências das experiências humanas no fluxo contínuo desde o aparecimento do homem até os dias atuais. Também é um processo para que serve a história. Geralmente, quando a gente trabalha na educação básica, que talvez quem de nós nunca tenhamos feito essa pergunta, que é, para que serve isso? Por que eu tenho que aprender isso? Por que eu tenho que aprender história? Ou por que é importante ensinar história? Para reforçar a nossa identidade. Nós somos um povo que nós perdemos a nossa identidade com facilidade. E isso acaba gerando muitos prejuízos para as novas gerações, que acabam não conhecendo aquilo que era produzido localmente, a sua cultura. Grande exemplo disso, nós temos a globalização. Alguns locais em que viajamos, nós nem temos mais a culinária local. Uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu viajo é procurar um pouco da história do local. Eu amo viajar para conhecer histórias. Tenho parentes na Chapada e às vezes vou à Chapada e fico querendo saber um pouco da história da Chapada, que vai se consolidando e mostrando a riqueza do povo brasileiro. A questão da culinária também, que é a história, as regionalidades, o quanto elas são ricas, e a globalização ela acaba sendo importante, porém ela vai destruindo um pouco dessa história, porque nós nos padronizamos. E essa padronização alimentar, ela perde um pouco dessa cultura, dessa formação de um povo, da riqueza de um povo.
com os drive-thrus, com os fast food, a gente perde também essa alimentação mais saudável. E isso tudo é um processo histórico. Isso tudo é história. O mais incrível que pareça, que isso tudo é história. E isso tudo a gente pode estar trabalhando dentro dos conteúdos em sala de aula, que vai estar motivando também os estudantes a desenvolver a sua autonomia e criticidade, que é uma das questões que a educação hoje mais tem discutido. Uma outra questão que a história, para que serve a história, ela nos possibilita uma reflexão sobre presente a partir das indagações feitas do passado. Por exemplo, por que as pessoas precisavam se casar sem conhecer? Por que elas eram prometidas? Por que o sentimento é relevante? E por que as relações anteriormente, um exemplo, tá? Por que as relações anteriormente, elas duravam mais do que hoje, que é a base do sentimento? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu sempre paro, tá? Então, vão começar a pensar, poxa, essa professora, ela pensa muito. Eu paro para pensar e paro para questionar, porque como eu sou pesquisadora, a gente acaba levantando dados a partir dessas indagações. E isso também ajuda porque quando a gente fala nós somos cientistas, vocês também são cientistas, já que estão fazendo essa complementação pedagógica, vem de outras áreas. Ciência é isso, é questionar o que está posto. É se questionar o tempo todo, não com respostas. Nós não temos respostas para tudo, mas nós vamos procurar outros elementos que podem ajudar a responder ou não, ou simplesmente começar a questionar com o intuito de transformação de realidades. E, por fim, para que serve a história, despertar uma consciência histórica apontando a importância que cada um ser tem em sociedade e possuir uma independente da classe social, de gênero e escolaridade, essa importância. Então, isso é importante. Conhecimento histórico. Percebi aqui agora nos slides que o conhecimento histórico está com a etimologia. Mas, enfim, vou fazer a correção nesse slide, mas vamos continuar a nossa aula. O conhecimento histórico. O conhecimento histórico, ele tem que ser um conhecimento interdisciplinar. Não se faz hoje na educação e a partir dos parâmetros curriculares nacionais da LDB, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, se vocês já olharam todos os slides, vão perceber isso. Hoje, quando a gente fala do ensino de história, nós estamos falando também de um ensino interdisciplinar. Não existe história sozinha, não existe geografia sozinha, não existe língua portuguesa sozinha. As disciplinas, elas foram fragmentadas para que melhor se compreendessem, que as compreendessem. Então, elas foram divididas com esse intuito, mas não quer dizer que elas não dependam uma das outras. Então, esse conhecimento histórico, hoje, ele é interdisciplinar. Ele exige que a gente faça outras relações. E o ensino do século XXI exige de nós isso. Nós não podemos mais chegar com metodologias de ensino arcaicas, o que é isso, o que é aquilo, para a criança, porque ela já perdeu todo o interesse. Nós temos uma ascensão tecnológica, olha, nossa aula está sendo hoje utilizando esse recurso. As crianças têm acesso, os adolescentes têm acesso a essas ferramentas e eles encontram tudo. Aulas melhores do que nós possamos dar. O nosso papel hoje é mediar tudo isso. É como construir pontes para que ele chegue à aprendizagem. E isso é desafiador. Então, quando nós falamos de história, nós falamos nesse sentido. Ele vai encontrar muita coisa na internet, mas ele precisa relacionar tudo isso com a vida dele, com a formação dele, com a sociedade dele, com o locus ou local onde ele vive. Então, esse é um grande desafio. Mas onde também podemos orientá-los a procurar em fontes históricas seguras
para que ele alcance e busque todo esse conhecimento. E quais são essas fontes? Primeiro, nós temos as fontes orais, que é os testemunhos de pessoas vivas, os nossos avós, para quem ainda tem avós, ou os nossos pais. Eles contam testemunhos vivos de períodos que eles viveram